Olá! Alô, Ju. Tudo bom? Tudo bom, amor? Então, menina, só para o pessoal que está assistindo entender que eu tinha te feito um convite, né, para você participar dessa série de lives que eu estou fazendo, que é sem roteiro, porque é um papo. A ideia é que seja um papo que a gente, enfim, não tenha um tema muito fechado. E aí a gente vai conversando sobre isso, como diversas vezes a gente faz com relação a diversos temas, e é sempre maravilhoso trocar com você. Então, esse foi o motivo do meu convite. E aí a gente abriu uma enquete, na verdade eu abri uma enquete no meu perfil, perguntando sobre que tema as pessoas gostariam de bater papo com a gente. E o tema que ganhou, que foi definido hoje, mais cedo, né, foi maternidade. E a pessoa, né, falava sobre demonização e romantização da maternidade. E como é um assunto que você gosta muito de falar e foi sincrônico, né, o tema com o convite que eu te fiz, né, eu acho que você vai poder contribuir muito nessa conversa. Então, queria começar te passando, né, a palavra para você se apresentar, né, falar um pouquinho de você e o que você quiser trazer. Para mim, falar sobre a maternidade é algo que a gente ficou até conversando, né? E brincando sobre que tema que seria, o que a gente poderia falar. E eu falei, eu não sei. E aí a Ju falou, vamos jogar para o universo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E foi muito lindo, porque ontem foi o dia da gestante, né? A maternidade é algo que eu experienciei de uma maneira muito profunda, experiencio ainda, né? Eu tô com um pequenininho de 3 anos e 4 meses, então eu sempre também gostei eu sou psicóloga, terapeuta, fui mãe aos 38 anos, né? Engravidei aos 38 anos, e eu tinha uma, eu tinha uma questão física, né? Que uma vez me disseram que eu não poderia ser mãe, e se eu tivesse que eu iria perder, porque eu tenho um útero com um septo no meio. E ele é bicorno, ou seja, todas as coisas físicas. E aí eu meio que deixei aquilo de lado, já estava com meu companheiro há uns 5 anos, e a gente nunca falava sobre essa questão de maternidade. Falava, mas muito por cima, acho que era algo que eu também não tinha parado para olhar. E aí eu engravidei, a gente não tinha planejado, mas foi uma coisa assim que foi aquele susto, aquele 1 segundo de meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Mas no outro momento também falei, vamos embora, né? Eu já estava no momento do maior aprofundamento em trabalhos de cura e assim aprendi já há muito tempo a encarar os meus medos, né? Então aquilo veio, foi um coice no peito na hora. Eu falei, mas tá bom, vamos lá. Quando eu contei pro meu companheiro, ele falou, tamo junto, vamos lá, vamos nessa. E foi muito legal, porque aí a gente começou a estudar, né, sobre a gestação, a gente já tinha um estilo de vida. Ju, posso ir já tocando o barco? Vai, aí eu vou Tá, entrando em algumas falas suas. Na verdade, eu já queria aproveitar a sua fala para tá. trazer uma coisa, né? Eu não tenho filhos, Uhum. e eu achei muito legal esse tema, porque, assim, para mim, a questão da maternidade começa antes de você, de fato, ser ou não mãe, né? Se a gente voltar algumas gerações, a escolha de ser ou não mãe não era uma escolha, né? Uhum. A mulher já fazia o papel social de ser mãe. Não havia escolha entre ser ou não ser, né? E aí, com toda a evolução, né, que a gente veio tendo, esse papel do feminino foi ampliando e hoje a gente tem essa opção. Mas eu percebo que muitas vezes, ainda que hoje seja um pouco diferente, muitas vezes as pessoas não param, as mulheres principalmente, não param para se questionar se elas de fato querem ser mães, né? Porque tem uma pressão muito grande social, né? Tem uma questão de automatismo
E a vida vai seguindo, e aí chega uma hora que é o tempo de ser mãe, né? Uhum. E aí as pessoas não pensam muito, não se questionam muito sobre eu quero ou não quero ser mãe. Então, para mim, esse tema, ele já começa num pré, que é qual é a reflexão que as pessoas fazem, de fato, se elas querem ou não. Né? Porque talvez, em parte, as pessoas normalmente engravidam, e eu estou falando das pessoas porque eu entendo que o casal engravida, né? Não é só a mulher. E muitas vezes é como foi para você, né? Que não foi algo planejado, pelo menos não planejado pela consciência. Consciente. Mas normalmente acontece assim, eu acho que talvez grande parte das vezes aconteça assim, né? E as pessoas não se questionam. E aí, eu muitas vezes, no lugar, né, de mulher de 36 anos, que não sou mãe, eu já passei por esse processo de, às vezes, falar sobre isso, né? Alguém me perguntar, mas você tem filhos? E eu dizer que não, e gerar um estranhamento. Uhum. Sabe? De, às vezes, mas não? Mas você não quer? Ou você não... Fica um clima esquisito, quase como se fosse... Nossa, mas você errado. É estranho, né? Tem alguma coisa errada com você, será? E às vezes a falta de respeito, né, sobre esse posicionamento vai até assim, por exemplo, mas você muda de ideia. Porque para a nossa sociedade é tão difícil entender que uma mulher pode não querer ser mãe, né, que gera um incômodo. Então, assim, só entrando na sua fala, porque temos aqui duas experiências diferentes, né? Que é dentro desse âmbito maternidade. Eu num questionamento muito grande se é para mim, né? Pode ser que daqui a um tempo eu digo para você que mudei de ideia, quero ser mãe. Mas hoje o meu posicionamento não quero ter um filho. E não é porque eu não gosto de criança, não é porque eu sou egoísta, não é porque tem essas crenças atribuídas a mulheres que não querem ser mães. Essas e muitas outras. Mas, nesse momento, meu posicionamento é esse. Diferente do seu, diferente da experiência que você traz. Então, eu entendo que é importante a gente falar sobre isso, justamente para ir desmistificando todo esse universo, que é desde o querer ser mãe, não querer ser mãe, a romantização, né, sobre a maternidade, a demonização sobre a maternidade, porque eu acho que passa por vários âmbitos, né, esse tema. Eu fiquei refletindo hoje que, assim, a gente... fiquei pensando, estava conversando com algumas mulheres hoje nesse curso que eu estou fazendo, e veio esse tema. Algumas falaram, né, que o seu processo, o seu salto evolutivo foi dentro da maternidade. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, mas antigamente, aí se você manifesta, né, que, por exemplo, tem um desconforto com a maternidade, ou que você se sente esquisito, muitas pessoas dizem assim, mas olha só, a nossa avó, a nossa mãe já tiveram 5, 6, 7 filhos, e todo mundo sobreviveu, e todo mundo se deu muito bem, ou seja, todos criaram, né? A princípio devem estar bem na vida, alguma coisa, mas é como se fosse uma justificativa, tipo, é isso mesmo, né? É assim que é o correr do rio. Então você conhece alguém, de repente isso dentro dessa sociedade que a gente vive, né? Dentro dessa cultura que a gente está inserido. Então, assim, você encontra e você casa, né? Tem todo você vai estar junto há algum tempo, então você tem que casar. E isso também é um conflito, né? Quando você começa a refletir um pouco mais sobre isso, você começa a questionar sobre essa é uma escolha que eu quero fazer, ou então eu quero estar só junto com uma pessoa, eu quero casar, eu não quero. E aí depois esse outro, né? Falando assim de relacionamento, do que supostamente vai acontecendo. Né? E aí, bom, agora está na hora de a gente ter um filho. Ou a gente aproveitou bastante, ou então... Foi muito interessante que esse final de semana eu estava conversando com uma amiga que eu conheci há pouco tempo, mas já é uma amiga, e ela tem 23 anos. E ela abriu comigo rapidinho, assim, falando da vontade dela de ser mãe. E aí a gente começou a abrir um pouco mais, e ela falou assim, na verdade, eu não sei se eu quero ser mãe, mas é que a minha vida tá
tá esquisita, tem algumas coisas que estão acontecendo, eu não estou encontrando um direcionamento, então eu acho que esse é o caminho. Tipo assim, eu acho que é isso que eu tenho que fazer agora. Então, eu acho que agora está na hora de eu ser mãe. Ela tem 23 anos, né? E tá tudo bem, mas são coisas que a gente parece que não para refletir, você vai indo, de repente você tem um filho. E foi muito interessante que quando eu engravidei, né, eu sou de Curitiba, mas na época eu morava no Rio de Janeiro, eu morei 11 anos no Rio. E aqui em Curitiba, pelo menos da forma que eu aprendi, assim, cara, engravidou, fazer enxoval em Miami, cesárea. Tipo, era isso que eu sabia. Tipo, se alguém me perguntasse, e me perguntaram já antigamente, eu falei, você vai fazer parto normal? Não, cesárea. Então, assim, era uma coisa que eu nem pensava, né? Porque, tô falando isso por quê? Porque a gente está inserido numa cultura, né? Numa sociedade, num tempo, espaço, onde você não questiona, você só vai indo no fluxo, né? E cada coisa que acontece na nossa vida é uma oportunidade para a gente ir se questionando, né? E a maternidade, para mim, para o meu companheiro, foi isso. Falei, como é que a gente vai fazer? Né? E aí a gente começou a estudar muito. A gente já estava num outro processo, a gente já não estava comendo carne, né? Participava de rituais com algumas medicinas sagradas. Então a gente foi expandindo a consciência. E eu pensei, vamos trazer uma criança ao mundo de uma forma diferente, né? Dentro do que eu já tinha aprendido, dentro do que já fazia sentido para a gente. E daí a gente começou a estudar sobre o parto natural e uma gestação mais saudável, né? Não só aquela coisa de preciso preparar. Eu não estou dizendo que seja assim, né? Mas a gente parece que tá. Quando eu vejo essa coisa da romantização, vamos preparar o quarto, vamos organizar tudo e vai ser tudo tão lindo. E aí não tem como não falar, né, do parto. O parto, a gente é entendido a pensar que, vamos lá, você está na mão do médico, ele só te diz o que você tem que fazer. E eu sei que isso pode chocar o ouvido de muitas pessoas, né? Mas a gente não pensa muito sobre as coisas. Que escolha eu faço? E isso a gente tem que fazer um grande movimento para sair do normal, para sair do que todo mundo, do que o que todo mundo faz. Que daí você é um dos que está indo contra, de alguma maneira, né? Você está indo contra um fluxo que é um fluxo normal. Começamos a procurar sobre o parto natural, uma equipe, e como que a gente faria isso. Então a gente estudou muito, tem um livro maravilhoso que depois eu quero indicar, mas assim, Xoin, a Ju, sei que ama também. A Laura Gutman, Maternidade, Encontro com a Própria Sombra. Isso daqui, tem que ser, livro para dormir em cima quando a gente está intencionando ter um filho. Fala, Ju. Exatamente. Está pensando sobre a possibilidade, será que quero ser mãe, será que não quero? Compra a Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra e vai ler. Porque eu acho que ela dá uma provocada nesse lugar de qual é a sua intenção. Uhum. Né? Assim, eu já ouvi alguns amigos meus falando sobre, né? Que quero muito ter um filho. Tanto em casais homoafetivos, quanto casais héteros. E aí eu sempre perguntava, mas por quê? Né? Por que você quer ser mãe ou quer filhos, né? E assim, eu já ouvi muitas vezes justificativas tipo, é porque eu não quero envelhecer sozinho. É porque eu quero ter uma família grande. E esse tipo de justificativa, e eu não estou julgando, é só no lugar da gente refletir se é uma justificativa suficiente para colocar um filho no mundo, porque o filho não é obrigado a te fazer companhia quando você está idoso. Então você já está projetando na ideia de ter um filho um peso que na verdade não é dele, né? E o quanto a nossa sociedade projeta isso nos filhos, né? Essas e outras coisas. De quantas vezes os filhos também entram num lugar de cumprir o desejo não realizado dos pais. E isso termina onde, Ju? A criancinha termina onde? No consultório do psicólogo. Porque é muito pesado. Então, assim, eu entendo que esse livro, né, que você indicou e que eu assino embaixo, traz muitos questionamentos, né, e traz também
reflexão sobre o papel da maternidade, porque vai muito além dessa ideia romantizada de que ter um filho é lindo, vai ser tudo maravilhoso, o quarto tá dos sonhos. Né? A gente ouve muito que a mulher nasceu para ser mãe. E a gente entende por isso que a gente está pronta. Né? Basta nascer mulher, você está pronta para ser mãe. Isso não é uma verdade. E aí, pegando o gancho nessa sua fala, né, de que você e o seu companheiro estudaram muito. Por que isso? Ninguém nasce sabendo ser mãe, sabendo ser pai. E se a gente não busca, a partir do momento que a gente toma essa decisão de quero passar por essa experiência, eu vou buscar me melhorar como pessoa para poder contribuir com esse novo ser, né, na criação desse novo ser, da melhor forma que eu conseguir. Muitas vezes, quando a gente não entra nesse lugar de aprender sobre, a gente repete a cagada com a criança. Né? Porque, assim, a gente já estudando, muitas vezes, a gente, né, tentando fazer o melhor, já caga no rolê, imagina não estudando. Então, eu entendo que a gente tem que desmistificar essa ideia de que a gente nasce pronto para ser mãe ou para ser pai. Porque isso não é uma verdade. Né? E assim, eu te peço para contribuir os seus desafios, né, nesse lugar. Porque, assim, você é uma pessoa que, a partir do momento que descobriu que ia ter um filho, fez muito esse movimento de estudar e que ainda assim passa pelos seus apertos. Eu falei para a Gil, eu falei, cara, eu busco ir muito a fundo, né, nessa questão, o que essa sombra está me trazendo, o que esses sentimentos estão me trazendo. E eu entendo assim que quando você tem um filho, né, você se depara com muita luz. Vou falar de luz e sombra, né? Você se depara com muita luz. Gestar uma criança é coisa. A minha experiência foi a coisa mais maravilhosa desse mundo, né? Eu me sentia plena, eu sentia a luz daquele ser dentro de mim. E eu brilhava, né? Eu brilhava. E eu quase não tive situações desconfortáveis ou coisas difíceis na maternidade. Eu não enjoei, eu passei super bem. Então, eu sinto assim que até esse processo, né, da gestação, a forma com que eu vou experienciar essa gestação, ela é fruto de como eu estou me sentindo. Tô aqui, já começa aqui, esse meu corpo, porque isso daqui, depois a forma como que meu filho vai responder na vida vai ser de acordo com a forma que a mãe está se sentindo também. Então, assim, como eu trabalhava muito essa aceitação, eu aceito, foi super fluida. Eu tive herpes zoster no terceiro trimestre de gestação, que foram situações assim que a herpes zoster, o meu filho, ele ficou pélvico, né? Ele não virou, então isso foi um fator assim que emocionalmente começou a mexer bastante comigo. E resumindo, deu tudo certo, eu tive ele pélvico, de parto natural, quase entrei numa cesárea maluca. E aí você falou uma coisa, né? A gente não tá pronta. No fundo, Ju, eu acredito que a gente tá pronta, mas a gente foi dentro do que a gente está vivendo, dessa sociedade, dessa cultura, da civilização que a gente está já há um bom tempo, a gente foi desconstruída, sabe? Abalaram o nosso sistema enquanto mulher. Hoje a mulher está no... Não tem como eu falar da maternidade, porque, assim, muitos dos impactos que eu vou ter quando eu estiver gestando, ou estiver parindo, ou estiver no meu puerpério, vai ser de acordo com a forma com que eu estou sendo criada aqui. As coisas que eu passei, as coisas que estão vigentes para mim. Então, isso fica dentro do nosso inconsciente e isso vai refletir depois, né? E aí vai fazer com que eu tenha, com que eu experiencie uma maternidade de uma forma mais leve, mais fluida ou mais pesada. Porque tem essas nossas crenças, tem as coisas que a gente, do contexto onde a gente está inserida. Então, a gente tem, sim, esse recurso interno já pronto, né? Essa maternidade, mas... Como a gente está vivendo num lugar, né, numa sociedade muito mais patriarcal, as mulheres estão indo muito, aí eu vou falar um pouquinho mais assim, estão indo muito mais à frente, então essa bagunça da polaridade yin e yang, a gente está muito mais yang, né? Eu era uma mulher assim, muito mais yang, tipo, vamos lá, eu sou foda, eu consigo, eu faço, que é o que a cultura tem chamado a gente para fazer já de umas dezenas de anos para cá, né? Então, eu sinto que isso vai tirando a gente do nosso eixo, né? Dessa coisa que
que diz que a gente está pronta para parir natural, que diz que você está assim apta a trazer todo esse amor incondicional e trazer essa fluidez. A gente é como se a gente tivesse deturpado, assim, sabe, Ju? Pelo menos essa é a forma que eu compreendo. Não é uma verdade, mas é a forma com que eu compreendo. E é onde eu embaso, assim, até as coisas que eu passei, né? Não, o que eu disse que não, a gente não está preparado não é sobre o parto. Porque eu concordo com você. Eu acho que desempoderaram a gente, as mulheres, sobre o parto, né? Com essa ideia de que antes a gente paria sozinha na floresta, né? E agora não sabe mais fazer isso. Quando eu digo que a gente não está, a gente precisa se preparar, é com relação à educação desse ser que vem ao mundo. Ah, sim, sim. Né? Inclusive, acho importante a gente buscar autoconhecimento para não transferir para aquela criança questões nossas, né? Das nossas sombras. Então, a preparação que eu chamo é muito nesse lugar, né? De, tá, ok, ter um filho, potencialmente, todas nós temos. Todas nós podemos ter. Claro que quando você não tem nenhum problema de saúde, enfim, tem exceções. Mas, de uma maneira geral, o fato de você ser mulher possibilita que você tenha um filho. E aí? E depois de parir? E aí, nega, você corre, porque você não sabe o que fazer. Entendeu? Você fica maluca. Assim, tá, não é assim. Mas é também assim. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que ela, por muito tempo, ela alimentou até uma revolta, assim, que ela diz assim, cara, todas, eu acho que ela tá até aqui. Ela dizia, cara, todas as minhas amigas que tiveram filho, ninguém me contou como é que ia ser. Como assim? Tipo, né? Ninguém me disse o que eu ia passar. Ninguém me disse o quão desafiador aquilo ia ser. Ninguém me disse que eu ia virar de cabeça para baixo e que eu ia surtar, né? De que eu teria essa potência para surtar. E aí eu vejo assim que muito do que a gente escuta são os hormônios, são os hormônios, são os hormônios. Cara, não é só hormônio. É você entrando num contato com o mais íntimo do teu ser, que até então você provavelmente nunca tinha entrado. Eu gosto muito da fala da Laura Gutman, que é uma coisa que me ajudou a esquematizar na minha cabeça, né? Quando uma criança nasce, ela fala assim, imagina que aqui tem a terra e aqui embaixo é o lençol freático, né? É um campo de águas aqui. E essa criança que nasce, ela está aqui, nesse lençol freático. E a mãe é convidada a entrar nesse lençol freático com a criança, a ficar ali dentro dessas águas com a criança, para poder entender o que essa criança quer, para poder desenvolver esse lugar do maldição, né, de um sentir não linear. E é só quando a mulher está nesse lugar que ela consegue desenvolver isso de uma maneira mais instintiva. Só que esse lugar das águas, a Laura Gutman fala que é como se você retornasse à tua própria infância, ao teu próprio momento da tua criança, quando você foi gestada, quando a tua mãe te pariu. E aí, quantas das nossas mães já estavam mega evoluídas para poderem ter sido assim, só amor, né, só doação. Elas também provavelmente passaram os processos, só que acho que elas não se davam conta naquela época e passavam, porque assim, a avó passou, a bisavó passou, vamos embora. Segue o rumo e toca o barco, vai indo para frente sem pensar. A nossa geração é que parece que está refletindo muito mais sobre isso, né? Então, assim, a mulher entra nesse lugar, ela se depara com os sentimentos mais profundos, mais aterradores, e ela não entende, né? Tipo assim, é rejeição, se sente sozinha, se sente em algum nível insegura. E eu não estou dizendo que sejam todas as mulheres, que pode ter mulheres que têm tido experiências diferentes, e tá tudo bem. Mas se essa mulher entrar, né? Se essa mulher realmente for querer estar com essa criança, né? E tá tudo bem para, né? Tem mães que muitas vezes já precisam voltar a trabalhar com 4, 5, 6 meses, né? E eu sinto que isso tira a mulher desse lugar, né? Por isso que às vezes a gente pode escutar, não, para mim foi super tranquilo, tal, foi difícil o começo, a amamentação, aquela coisa e depois foi no fluxo, mas muitas vezes essa mulher não ficou naquele lugar, né? E aí quando eu queria falar de sombra e luz e do quanto eu
fui acostumada, né, ou buscava sempre entender aí dentro dessa sombra, foi que a escolha que a gente fez, eu com meu companheiro, era de ficar com o Nael, né, de eu poder ficar com ele, pelo menos até uns 3 anos. E, cara, eu vou falar para vocês que tem, acho que 1 ano que eu tô começando a melhorar, porque eu escolhi racionalmente ficar dentro desse lugar, vamos ficar juntos, né? Aí a ilusão, né? O ideal, vamos criar essa criança aqui, vou ficar aqui presente com essa criança. Só que existia uma Juliana antes que era independente, ia para onde quiser. Eu morei em Floripa, eu morei no Rio, eu mudava sozinha, eu pegava um carro e ia viajar, e eu era independente, meu trabalho, fazia o que eu queria. De repente, assim, eu não estava mais podendo fazer o que eu queria. E o pior, entre aspas, eu tinha feito a escolha, né? Porque eu quero criar o ser de uma maneira diferente. Eu não gostaria que uma outra pessoa estivesse criando ele, né? Ou alguma creche, mas eu podia, né? Como eu falei, não é um julgamento. Foi uma escolha e isso eu podia fazer. A gente podia fazer isso. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, é a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Aí por isso que eu tirei, acho que estou fazendo a monografia da maternidade, né? Porque assim, as coisas que eu experimentei, os conflitos, né? E aí eu quero falar dessa doideira que a gente passa, né? Os conflitos internos. Você se depara com a tua criança interior, começa a sentir que está sozinha, começa a sentir que precisa de alguma coisa a mais. O seu companheiro entra junto nos processos. Pelo menos o meu entrou junto comigo, né? Ele pôde ficar 1 ano, nós ficamos 1 ano em casa, né? Então a gente conseguia se manter e tal, tinha recurso para isso. Então ele não trabalhava, então a gente ficou juntos. E ele entrou nesse processo também, de se deparar com a criança interior dele, porque essa criança que você está vendo aqui fora, ela é uma projeção também da tua criança interior. E aí, o que acontece, Tia Ju? O que acontece é que você começa a se dar conta das coisas que estão dentro de você a partir do que você vê fora. E você projeta nessa criança. Né? Eu lembro que às vezes acontecia de... Aí tô misturando, mas assim, entra o conflito do casal, né? Eu lembro que acontecia algumas vezes de eu sentir algumas projeções dele com relação a mim, porque ele se conectava com a mãe dele. E aí me olhava como, isso inconscientemente, né? Como se o nosso filho fosse uma parte dele. Né? Então, em algum momento, se ele chorava, ou se eu, entre aspas, fazia algo que ele não achava que era uma coisa de uma boa mãe, ele voltava naquele lugar. Né, que era um lugar de dor da ferida da criança dele. Então, estou dando esse exemplo, né, porque é algo que pode acontecer. Mas muitas vezes o homem está fora, né, ele está trabalhando. Então, assim, isso também traz... E às vezes o homem até foge porque não dá conta. De novo, inconscientemente. Mas, assim, porque não é simples sustentar esse lugar, né, esse mergulho, muitas vezes nessas dores. Né, dessa criança que está lá, enfim, interna, né, que tem as feridas dela, mas que a gente cresceu e a gente não olha mais para essas feridas. E aí, quando tem um filho, fica ali, cara a cara, né, com aquelas feridas que não foram tratadas, que não foram curadas. Só que ninguém te conta isso. Dizem que é o hormônio, entendeu? Ah, você tá louca, e aí você não é mais, você já não se sente mais a mulher que você se sentia antes. Dá uma sensação, pelo menos para mim, essa foi a minha experiência, né? Uma sensação de eu preciso de alguém para cuidar de mim, porque né? Tem essa coisa de você tá nutrindo essa criança, você tá nutrindo essa criança com amor, você se torna um ser que é sugado, né? Por aquele serzinho, sabe? Pelo menos essa foi a minha forma de ver. Foi extremamente desafiador, né? Me dividir de mim mesma e daí também não ter quem me acolhesse, né? Porque o homem é muito difícil. Se as mulheres, né, não estão dando conta de se acolher, de se cuidar, quem dirá os homens? Né? E não que eles não tenham esse feminino dentro deles, mas a maioria não está com isso desenvolvido para trazer esse lugar de acolhimento, que é o que a mulher tanto precisa. Alguém, pelo amor de Deus, cuide de mim, porque eu não estou dando conta de cuidar de mim. Eu não consigo. Aí entra para as coisas físicas do dia a dia, né?
não consigo me vestir, eu não consigo tomar um banho, eu não consigo... Começa a dar um freaks legs na cabeça mesmo, um negócio muito louco, você vai se desconstruindo. E aí, quem me segura, né? Quem te dá esse suporte? Na verdade, é a gente mesma que vai encontrar esse suporte. Mas, claro, a rede de apoio é maravilhosa, né? A gente, tanto que quando o Nael fez 1 ano, falei, cara, vamos embora para Curitiba, simbora, gente. Vamos lá, eu preciso de ajuda, né? Que recursos que a gente pode ir desenvolvendo, né? A gente voltou para Curitiba, aí aqui, né, tem a minha mãe, tem toda a minha família, então também eu tava acho que tão carente que eu chamei toda a minha família para morar junto. Ariel, meu companheiro, deve ter ficado quase maluco, mas ele deve me amar muito, porque ele ficou, né, na relação, ficamos todos juntos e ele veio morar. Minha mãe, meu irmão e minha irmã. Claro, foi várias circunstâncias e tal, né, que confluíram para isso. Tamanha, né, tô contando disso porque assim, tamanha foi aquela coisa que eu achava que precisava preencher também com coisas de fora, né, com pessoas de fora para me dar esse suporte. Quer falar um pouquinho? Como uma tentativa, né, de voltar lá na infância para curar aquela Ju. Isso. Né? E isso é uma coisa que eu entendo que a gente faz muito. Só que às vezes a gente, quando não tem essa possibilidade, né, que você teve de curar na fonte, a gente acaba botando os filhos em lugares que não são deles. Yeah. Né? E aí a gente pensa até assim, através do olhar sistêmico mesmo, né? De quantas inversões que acontecem que a mãe, por exemplo, acaba buscando na criança esse suporte que, na verdade, ela gostaria de ter da mãe dela. E aquela criança não tem como dar. Né? Então, fica assim, pesado. Muito pesado. Então, aí acaba... acontecendo essas dinâmicas, né, sistêmicas que não são funcionais, né? Agora, deixa eu só comentar aqui que a Kika falou, eu acho que já está mudando devagarinho o conceito de toda mulher tem que ser mãe. Eu concordo com você, Kika. Eu acho que a gente ainda tem muito que mudar, né, com relação a essa crença, porque eu entendo a maternidade não só como colocar um outro ser no mundo. Né? Eu entendo como maternidade também os nossos projetos, por exemplo, que a gente gesta e leva para o mundo. Eu entendo como maternidade, né? E expressão dessa energia da maternidade. O cuidado com a gente, o cuidado com o outro. Então, a gente tem muitas formas de trabalhar essa energia da maternidade, não necessariamente colocando um filho humano no mundo. É isso que eu quero dizer. Mas, assim, de fato, a gente já está mudando. Se a gente pensar aí há 3 gerações atrás, cara, a gente está no melhor momento, né? Em termos de possibilidades de escolha. Né? A gente está no nosso melhor momento. Então, concordo com você. O Rafa, seu irmão, Ju, mandou uma mensagem falando: viva as mães! Certamente, independentemente do que ela pôde ser. Né? Porque se não fossem elas, nós não estaríamos aqui. Então, esse às vezes é um lugar doloroso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mães narcisistas, né? Que é um tema que está mais aí, as pessoas estão falando mais sobre isso, e que muitas vezes os filhos sofrem muito na relação com essas mães. E é compreensível, né? Que às vezes seja difícil aceitar essa mãe da forma como ela pôde ser. Mas o fato isso pode ser trabalhado, isso deve ser trabalhado, e que, ainda que elas não tenham podido, talvez, acolher da forma que o filho gostaria, ou cuidar da forma que o filho gostaria, sem elas, nós não estaríamos aqui. Então, a gente deve a vida a elas. Isso não significa que você tem que amar e santificar
e, né, e esquecer tudo que aconteceu. Não é sobre isso. É sobre o lugar de aceitar a sua mãe do jeito que ela é, né? Dentro do que ela pôde. Porque a gente só dá aquilo que tem para dar. Então, assim, não tem como alguém que não tem algo para dar para o outro. Né? Esse é um olhar sistêmico que muitas vezes, né, as pessoas ficam incomodadas porque às vezes é difícil mesmo, né? Dependendo da experiência que cada um teve com suas mães, às vezes é difícil aceitar que as coisas foram como foram e que elas foram o melhor que elas puderam ser. E aí, pegando esse gancho, Ju, queria trazer para a gente falar sobre que as pessoas... Uma outra coisa que eu acho que é um tabu sobre a maternidade, que as pessoas não falam muito, mas que é sobre as mulheres que foram mães e se arrependeram de ser. Eu vou jogar isso para o alto, porque eu entendo que faz parte da romantização esse lugar das pessoas sempre falarem da maternidade com esse lugar de foi a coisa mais maravilhosa a experiência mais maravilhosa, foi lindo, eu amo e tal. E eu acho que tem mulheres que tiveram sim essas experiências, tá? Mas eu acho que não é sobre maternidade. Eu acho que é sobre experiência de maternidade. E tiveram mulheres que tiveram esse tipo de experiência e tiveram mulheres que tiveram outros tipos de experiência. Né? Tem mulheres que têm filhos e amam, tem mulheres que não têm filhos e amam não ter, tem mulheres que não têm filhos e gostariam de ter, tem mulheres que tiveram filhos e não gostariam de ter tido. Né? Porque existem uma gama de experiências. Né? E eu entendo que essa porção, né, de mulheres que foram mães e que de alguma forma se arrependem, elas não têm voz. Porque dizer isso em voz alta na nossa sociedade é quase um absurdo. Né? Se não querer ter filhos já é algo julgado, ter tido e se arrepender é mais julgado ainda. É impensável falar isso em voz alta. Então, assim, eu tenho uma amiga pessoal que ela tem 2 filhos e que ela diz claramente, assim, eu amo os meus filhos, mas eu não teria tido. Assim, se eu pudesse escolher hoje, eu não teria tido. Sabe? E eu já ouvi esse discurso dentro do setting terapêutico algumas vezes. Outro dia eu estava lendo uma entrevista da Samara Filippo, né, que é uma atriz, e ela dizendo que eu amo minhas filhas, mas eu detesto ser mãe. Então, assim, eu acho interessante essas nuances que a gente olha pouco. Né? Porque a gente parte do pressuposto idealizado de que toda mulher quer ser mãe e todas amam ser mãe. E que não é uma verdade, porque as pessoas têm vários tipos de experiência. Outro dia também eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, que eu nunca tinha pensado a respeito, que ela tentou durante muitos anos engravidar, ela não conseguiu engravidar pelas vias normais, chegou a fazer inseminação artificial, não conseguiu. E aí chegou um momento, ela já era mais velha, tipo, mais velha, né? Mais velha naquela época, né? Mais ou menos assim a sua idade, quando você engravidou. E aí ela começou a pensar sobre o meu desejo, o meu sonho é de ser mãe ou de ter um filho? E como a gente vê uma coisa associada à outra, né? E na verdade não é. E aí, o que aconteceu? Ela foi conversar com o parceiro dela sobre isso, porque eles não estavam conseguindo engravidar, e ela compartilhou com ele esse questionamento. E aí, eles decidiram que o sonho deles, chegaram à conclusão que o sonho deles era ser pais, e não necessariamente parir um filho, né? Na verdade, o sonho deles era ter um filho, não necessariamente parir um filho. E aí eles adotaram
uma criança, e ela totalmente ocupou o lugar dela de desejo, né? Esse filho que eles adotaram. Então, quero trazer isso para você, porque a gente gosta do quê? A gente gosta de tocar um fogo, né? Nesse negócio aí para dar uma desconstruída. Porque tem esses vários discursos, né? Que são diferentes do tradicional. A gente fica muito no tradicional, no que todo mundo fala, sabe? E, assim, eu trouxe isso como ideia de desmistificar mesmo esse lugar. O que você pensa sobre isso? Ju, eu acho que, no mínimo, algumas vezes, pelo menos uma vez, a mulher acaba se arrependendo. Assim, pode ser que seja 1 minuto, mas sim, que aquilo passa, né? Porque gera um conflito dentro de si. E se a gente não lida com esse conflito, eu acho que sim, que é possível chegar num nível de dizer, cara, eu me arrependo, eu não sei lidar com essa situação, né? Ou então eu não encontrei uma forma de me harmonizar com essa situação, com essa realidade que eu estou vivendo. Porque eu vou te dar um exemplo, né, do que eu vivi. Por bastante tempo, sei lá, por 2 anos, eu fiquei no embate. Eu fiquei no conflito. E esse conflito fazia com que, assim, vamos supor, tinha vezes que meu filho acordava 5, 6 vezes à noite. Então, assim, quanto mais eu conflitava aqui dentro, mais circunstâncias externas aconteciam que me chamavam para olhar de novo para esse lugar, para olhar para essa maternidade. E por que eu estou dizendo isso? Que eu acho que a gente pode chegar assim no momento de eu me arrependo se eu não vir essa chave. Eu tive uma oportunidade de descer, de como que eu viro essa chave? Porque eu falei, cara, eu tenho um filho, a princípio eu não penso em me arrepender, mas estava super difícil. Tá difícil. Tem dias que ainda é muito difícil. Todas as mães têm esses momentos de querer, né, por algum motivo, ou porque que é uma fase do mês, ou porque está passando uma situação na vida. E, né, vamos supor, aconteceu um luto, ela está sofrendo um luto por algum motivo e de repente tem uma criança ali te chamando. Então eu acho que a gente não está totalmente livre para essa experiência. Então eu acho que isso deve dar uma sensação de um aprisionamento também, que pode repercutir num, cara, eu me arrependo, porque se eu não aprender a lidar com isso daqui, isso não vai ter volta. Então, até essa falta, talvez, de orientação da nossa parte, de refletir e encontrar novas formas da maternidade, encontrar novos significados para a maternidade. Se eu começo a encontrar novos significados, eu começo a ver quais as saídas para essas circunstâncias que vão se apresentar, desses conflitos, entende? Que eu estou dizendo? Então, por exemplo, no meu caso, né, trazendo a minha experiência, foi assim, conflito, e teve um momento que eu falei, cara, eu não me entrego, eu estou resistindo, eu estou querendo que meu filho seja de um jeito, eu estou querendo adequar essa criança à minha vida. E não vai funcionar. E não funcionava assim, era um embate, né? Meu filho é maravilhoso, nunca fica doente, mas assim, mesmo assim, o conflito era aqui dentro. Então, era difícil a cada dia, em vários momentos. E aí, no momento que eu comecei a aceitar, essa é a vida que eu estou vivendo agora. Então eu aceito. As coisas começaram a mudar. Então, assim, as coisas começaram a se reorganizar. Claro, também aprofundei nos meus trabalhos de cura, né, das questões com as quais eu me senti afetada. Falar mais sobre a maternidade, né, trazer todos os pontos e não só a beleza que vamos ser mãe, vai ser lindo, chon, e você vai amar teu filho para sempre. E isso não é verdade, porque tem momentos que você não ama. E aí, o pior de tudo, você sente culpa porque você não está amando a criança naquele momento, ou porque você se arrependeu. Não, naquele momento, por 1 minuto, você está arrependida. Existe ser mãe sem culpa? Ó, é complicado, porque, pelo menos a forma com que eu experimentei, e não estou dizendo que são para todas, foi com muita culpa. Menina, mas eu escuto, esse é um discurso tão frequente, né? Mas é bom nem repetir, Ju. É bom nem repetir, porque assim, ó, é machadada na cabeça da gente. Uma amiga minha falou uma vez assim, quando eu engravidei, ela falou, amiga, se prepare para o mundo da culpa. Eu falei, tá amarrado, não quero saber desse negócio. Não, esquece, não fala esse negócio, entendeu? Vamos fazer diferente. Mas sim, sabe? Por quê? Porque
aí a gente vai pegar várias coisas, né? Vai pegar a forma com que eu cresci, o que está ali, aí entra, né, na constelação também. Tipo, o que que a tua mãe viveu, o que que a tua avó viveu, o que que a tua bisavó experienciou. E essa memória genética, ela está em você. Então, assim, a gente não está vivendo aqui experimentando só, experienciando só a nossa culpa. Não, você está carregando culpa, memória genética de uma galera, né? De toda essa linhagem que vem atrás de você, através de você. E, e aí a gente está aqui, se você não traz consciência para tudo isso, se a gente não vai olhar para tudo isso, você vai ficar só repetindo e vai passar uns apertos, vai passar um aperto, e vai passar isso para frente, né? Para as filhas ou para os filhos. Mas eu experimentei com bastante culpa e eu tenho, assim, aprendido, ou relembrado, melhor, como fazer isso sem culpa, sabe? Na aceitação. Então, assim, quando eu aceito que meu filho não quer dormir, e que, na hora que eu escuto, mãe, lá no outro quarto. Essa ideia, né, de que filho segura casamento. Gente, isso é o maior equívoco que eu já ouvi, porque quando um filho nasce, causa um desequilíbrio naquele sistema conhecido, naquele sistema conhecido mesmo, né? Daquele casal. Então, essa ideia de que filho segura casamento, gente, isso é muito cringe. Ilusão, é ilusão. É se iludir. Sei lá, onde que a gente escutou isso. Fala, Ju. Eu também não sei, gente. Isso, de repente, antigamente, podia ser. Hoje em dia, não. Funciona não. A No Bonassim falou, devemos a vida e toda a doação às nossas mães, independentemente do quanto se doou. Com certeza se doou muito. Concordo com você. E ela falou de novo aqui, autocobrança, né? Que eu acho que foi com relação à culpa, quando a gente estava falando com relação à culpa. Agora, o que eu fico pensando, Ju, é o seguinte, a vida de fato muda, né? Porque quando você fala assim da questão da aceitação e de quando o Nael chora, o aceitar que, enfim, ele está chamando por você e tal, eu entendo que às vezes existe essa resistência, porque às vezes é difícil de compreender que a vida mudou depois que um filho vem. Né? Que às vezes eu acho que as pessoas tentam voltar à vida anterior. E a vida anterior não existe mais. Porque agora tem um novo ser, né, que vai ter que entrar ali no equilíbrio daquele sistema, num novo equilíbrio. Né? Porque antes era um equilíbrio. Com um novo ser, vai causar um desequilíbrio para entrar num novo equilíbrio. Então, eu vejo que, às vezes, o sofrimento, né, vem muito da resistência a essa mudança, né? De que não vai ser mais como antes. Né? O casamento, muitas vezes, não volta a ser como antes. A questão do desejo sexual, durante um tempo, não vai ser mais como antes. A experiência de ser mulher, né? Porque ficam muitos papéis, principalmente para a mulher, sobrepostos. Né? Que é o do ser mãe, ser esposa, ser ela mesma, ser profissional, ficam muitos papéis. E aí, como equilibrar isso? Que muitas vezes, durante um tempo, você acaba deixando alguma ou algumas coisas de lado, né, para conseguir dar conta do que tem maior necessidade ali naquele momento. Então, quero saber também o que você pensa sobre isso, sobre essa mudança que de fato acontece e que eu acho que quando a gente fala e olha para a maternidade por uma perspectiva romântica, a gente não olha muito para isso, para as mudanças que vão acontecer, e essas mudanças vão ser boas, mas também tem mudanças que não são tão boas, né? dentro do seu desejo. Né? Que é assim, cara, talvez você não possa mais dormir 8 horas ininterruptas durante um tempo. Né? Faz parte, muitas vezes, da maternidade. E aí? Aí você falou uma frase perfeita, que assim, o que vai gerando sofrimento na gente é a resistência, né? Eu acho que é a própria resistência do nosso ego, né? Dessa nossa parte que diz, não,
a minha vida é assim, é desse jeitinho, e é assim que vai ter que ser forever. Mesmo que uma parte da minha consciência diga, não, eu tive meu filho, eu sei que eu mudei, mas lá no íntimo tem muita coisa acontecendo. E as coisas estão acontecendo aqui fora também. E aí, esse eco, né, esse lugar nosso aqui, ele resiste. E isso já vai gerando sofrimento. Então, bem como você falou, esse lugar de você estar entendendo que, cara, que a vida mudou, que o casal que tinha antes já não tem mais, né? A mulher tá ali. Eu não quero ficar falando só sobre o que é difícil, o que é ruim, né? Porque é sensacional, é maravilhoso. E assim, e a mesma proporção de sombra, né, que a gente se depara, é luz que você vai encontrando à medida que eu vou ultrapassando essas sombras. Porque É o que eu acho que a crescimento. luz a gente fala muito mais. As pessoas falam muito mais sobre a luz. Mas fala na luz no sentido assim, da ilusão projetada no que é a luz. Porque, no fundo, a luz, na verdade, ela vem quando eu ultrapasso essa sombra, quando eu ultrapasso essa resistência, quando eu trabalho essa aceitação. E quando eu me trabalho, cara, você vai para o céu. Você realmente, eu sinto assim que a gente realmente se conecta com um amor muito mais incondicional. Que não é só um amor incondicional pelo meu filho. Não, você transforma aqui dentro, você expande, a gente expande o nosso cardíaco e você vai acessando mais amor. Porque a aceitação, esse amor incondicional, ele vai partindo de uma aceitação e dando uma não resistência desse trabalho do nosso ego. Né? Então, assim, muda o relacionamento do casal, muda os nossos desejos, muda, você tem desejo de uma coisa, eu queria voltar a trabalhar, eu queria estar produzindo, eu olho as pessoas no Instagram produzindo, eu sinto aquela vontade, mas ao mesmo tempo eu tô aqui, eu tô em outra realidade, toda a minha energia criativa, ela tá, né, que vem do nosso chakra sexual, ela tá focada naquele ser. E isso é biológico, né? Você vê assim, as mamíferas, elas ficam. Os mamíferos um pouco mais. Mas tem essa coisa, a mãe fica cuidando da cria. E fica ali pelo tempo necessário, né? E a gente não, ainda mais no que a gente está vivendo hoje, né? No que as mulheres, no que os outros, com toda essa coisa crazy, né? Que aconteceu com a gente, que é pro bem, que eu acho que assim, que daqui a gente vai acabar saindo depois ainda melhor, mas nós estamos num baita momento de conflito, que é assim, a mulher tem que ser a mulher tem que ser super poderosa em todas as coisas. E não é que, estão chamando você para ser super poderosa, mas a gente mesmo se cobra, né? Então, assim, se cobra de ser uma super profissional, se cobra de estar bonita, se cobra de, eu preciso, se eu não, né? Eu lembro que eu tinha muito assim, e se eu não tiver relação com meu companheiro, será que vai querer outras pessoas? Né? Será? Como é que vai ser? Assim, só que você pensa que você não está nesse universo, você está em outro universo. Você está no universo lá, com a criança dentro lá daquele lençol freático. Só que ao mesmo tempo vem as coisas racionais do lugar, né, da onde a gente está inserido. Assim, e se eu não transar? Aí eu vou, e eu transo sem estar com vontade, daí a gente se sente muito pior, e o companheiro se sente pior porque não se sente desejado ou se sente rejeitado. E a gente não trabalha, né, é muito pouco quando a gente vai. Muitas pessoas. A gente tem muita dificuldade de se expressar, de comunicar, primeiro o que está sentindo, e segundo, de ouvir o outro também, de ver o que o outro tá te trazendo, né? Mas até, né, dessa questão do casal, se já não conversava muito antes e não começar a conversar mais agora, lascou, entendeu? Vai cada um pro seu mundo e pode passar? Pode. Eu acho que, né, a gente vai se reinventando de várias formas, mas, meu Deus, como é importante que a gente trabalhe a comunicação, que a gente já possa começar a reconhecer como eu estou me sentindo para poder expressar para o outro e vice-versa, né? Como isso vai agregando. Outra coisa que muda tudo, muda a rotina, né? Muda. Até hoje acho que eu não como direito. Eu voltei para academia tem, sei lá, 2 meses. Mas não fui ainda, tenho uma semana, 10 dias que eu não vou. Porque não, peraí, ele tem que dormir. Se ele não dormir, aí eu não vou. Tudo é questão de organização, Ju? É questão de organização. Então, cada um vai ter a sua vida ali, né? A sua forma, mas muda tudo, né? Muda. Aí eu queria sair, aí não dá para sair, né? Primeiro porque, será que eu tenho alguém para deixar essa criança? Será que eu confio em alguém? Será que eu me sinto livre para poder sair?
né, para poder me divertir. Eu acho que são tantas coisas, assim, sabe, Ju? Eu vejo a maternidade tanto, não só para a mulher, mas assim, para o casal também, ampliando um pouco mais, como assim, cara, uma maneira da gente evolui tanto, porque se eu puder olhar para essas questões que eu estou experimentando e olhar para elas, né? Eu não estou dizendo assim, só passar por cima, aí pá, vou trabalhar, não olho, alguém cuida do meu filho e meu filhinho tá sempre bonitinho ali, arrumadinho, a minha filhinha tá sempre ajeitadinha, a ponto de, né, vamos supor, não serem crianças que depois vão acabar tendo que ir para terapia, porque a gente foi embolando aqui o meio de campo, o dia a dia, passando por cima de várias questões da mãe que não conversa com o pai, daí entuba várias coisas, é, da criança que não é vista dentro das suas reais necessidades. Eu tô falando da gente entrar realmente, né? Quando a gente vai entrando realmente e vai fazendo, vai tendo essa experiência, enfrentando essas sombras, enfrentando essas coisas que são bem desafiadoras, cara, a gente vira grandes chaves, né? Vira grandes chaves em si mesmo, no relacionamento, com a criança, né? Hoje eu vejo assim que eu sinto um amor pelo Nael, que eu digo, tipo, eu tô te amando mais. Eu tô amando mais ele porque eu tô conseguindo me conectar mais com o amor dentro de mim, que antes tava, tava embolado, né? Tava bem mais difícil. E talvez isso fale de uma maternidade consciente, né, Ju? Que envolve autoconhecimento, né? Para você olhar para as suas próprias questões, né? E a partir das suas curas, poder estar na relação numa qualidade diferente, né, com aquela criança. Uhum. Tem aqui um comentário. Tem uma amiga que não tira o filho do quarto dela porque não quer transar. Às vezes a mulher, às vezes, assim, essa criança também ela chega como um bálsamo, né? Para não estou dizendo que o relacionamento tivesse difícil, Ju, achei que Tô tivesse parado. aqui. Mas assim, essa criança, e como você falou no outro momento, às vezes, sem querer ou de uma maneira inconsciente, a mãe pode estar fazendo essa criança ocupar um lugar de auto-preenchimento. Então, assim, se eu não tô. Você vê, e é um momento super delicado, onde realmente, até a nível, né, aí falando de hormônios, a gente não sente. Até eu acho que por tudo isso que a gente está passando, a tua libido está focada em outro lugar. Né? A tua libido não está focada no teu companheiro naquele momento. Então, e se eu não me comunico, como é que eu vou dizer para ele, né, que eu o amo, de que eu não estou rejeitando ele, mas de que para mim é difícil fazer isso nesse momento? Sem que ele, né, sem que eu me sinta culpada, ou sem que às vezes o cara não saiba como compreender, porque isso acontece, é difícil, o cara também entra nos processos dele de se sentir rejeitado. E aí é fácil, eu acho que é um caminho, entre aspas, mais fácil, colocar essa criança junto, né? Ah, eu tô aqui, eu tô cuidando dessa criança. Eu não tô indo, eu tô deixando de estar aí contigo, mas é porque eu tô na minha função de mãe. Então, você vê, olha como as coisas se embolam, né? E a mulher tá fazendo de propósito, às vezes ela não tem nem consciência disso, ela não tem nem consciência que ela não tá querendo, não tá conectada com o seu próprio desejo. E às vezes, teve um momento que aconteceu comigo assim, de eu ficar com raiva do meu parceiro. Raiva, sei lá por quê. Mas não era raiva dele, né? Eu projetava essa raiva nele, mas era a própria raiva que estava lá dentro em mim e que chegou um momento que começou a sair, né? A partir dessa experiência mais profunda da maternidade. Então, eu acho que é super comum disso acontecer, né? Das crianças sem querer serem colocadas nesses lugares para estarem ocupando o lugar do companheiro, o lugar de uma um lugar do companheiro, né? Como uma desculpa, assim, porque eu não consigo conversar, porque eu não consigo me expressar, porque eu nem me dou conta de que eu estou sentindo isso. Então, como é que eu vou falar algo pro outro que eu não sei nem que eu estou sentindo? Essa criança está aqui, E eu aí a gente choi, volta para o choi. autoconhecimento, né? Exato. Porque Uhum. assim, se você não consegue, né, fazer contato com você, para você saber o que você está sentindo, e aí você conseguir expressar, como é que faz, Uhum. gente? Não faz. Pois é. Não faz. Bota a Embola. criança num lugar que não é o dela, né? De Uhum. ser uma desculpa para que o sexo não aconteça. Ou sexo ou qualquer outra coisa, né? Sim, sim. E eu queria, já tem
três momentos que eu queria falar uma coisa, né? Que que a gente está trazendo aqui sobre sobre olhar para a sua história, sobre olhar para si, né? Esse lugar do autoconhecimento. Eu sempre, né? Dentro dessa existência do que eu me conheço aqui, dentro desse lugar, por muitos anos, acho que desde que eu me entendia por gente, eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe. Mas muito difícil, né? Eu morei 11 anos, 2 anos em Floripa, depois 11 anos no Rio. E cada vez que eu ia para Curitiba, cara, se passasse de 3, 4 dias, a gente já começava chumbo grosso. Lá pro lado pro outro, briga, e raiva, e estresse. Então, isso foi desde que eu me entendo por gente. E aí, quando eu engravidei, né, sabendo o que eu sei, eu falei, cara, eu preciso resolver esse negócio. Por quê? Como é que, se eu não reconheço a minha mãe, né, se eu não honro a minha mãe, se eu não olho para ela dentro desse lugar reconhecido que é a maternidade, né, de que pelo menos de que ela me deu a vida, de que ela me gestou e que eu tô aqui graças a ela, de alguma forma, se eu não honrar esse lugar, se não olhar para esse lugar, como é que a maternidade vai passar por mim? Eu pensava sempre assim, né? Falei, vai parar aqui atrás, não vai entrar no portal, e como é que eu vou acessar esse lugar de maternidade? E aí foi muito legal que eu coloquei para mim como meta, eu falei, eu vou resolver meu lance com a minha mãe. E aí, sabe o que começou a acontecer? Começou a se abrir, tipo, coisas que a partir até dos estudos que a gente foi, né, nos grupos de gestante. Enfim, minha mãe passou, no meu parto, por violência obstétrica, mas ela nem sabia disso, né? Foi um parto natural, mas foi um parto bem difícil, eles me tiraram com forceps e furaram a bexiga dela. Então, ela ficou 1 mês na maternidade. E aí eu falei, mãe, como é que foi e tal? Dela, não, você ficava no berçário e elas te traziam de tanto em tanto para mamar. Eu falei, mas eu não fiquei com você o tempo, né? Isso há 41 anos atrás. Ela falou, não, você ficava no berçário. Então, assim, cara, hoje sabendo que eu sei, né? Ali eu fui entendendo que a gente teve dentro dessa existência, vai saber, né? A gente teve um rompimento naquele momento, né? Uma desconexão. Imagina uma mulher que tá ali com dor, né? Furou a bexiga, ela ficou muito tempo com dor. Aí depois ela foi para casa da minha avó, a mãe do meu pai, ficou acho que mais uns 2 meses lá. E ela sentia muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E depois foram descobrir que tinha esquecido uma gaze dentro dela. Né? Deu para ver uma tia falou, abre a pele, viu pelo canal vaginal que tinha uma gaze lá presa. Então assim, imagina uma mãe que ficou 3 meses sentindo dor. Como é que essa mãe vai olhar para uma criança e vai conseguir sentir amor, né? Ela sente, mas ela tá com dor. Quando você tá com dor, quando você tá mal e o teu filho tá ali te solicitando, você tá precisando cuidar de você e você não tá conseguindo fazer aquilo. E aí isso descola, né? Desconecta. E aí foi quando eu fui entendendo que a nossa relação, né? Quando a gente chegou aqui nessa vida, tinha já dado uma desconectada, assim. E aí, indo aos encontros de gestante, doula, eu fui sentindo muito amor por ela, muita compaixão, porque não tinha sido de propósito, né? Eu não tinha me sentido abandonada, rejeitada. Tipo, não foi algo que ela fez, entre aspas, de propósito, era a forma com que, de alguma maneira, isso estava registrado em mim. E aí eu fui me aproximando e eu falei, mãe, quando o Nael nasceu, eu falei, eu quero que você venha aqui para o Rio ficar comigo um tempo. Cara, ela relutou porque a gente só brigava, né? E eu falei, não, vem pra cá e vem ficar pelo menos uns 20 dias comigo. E ela se debatendo para um lado e para o outro, né? Não, porque não sei o quê. Eu falei, mãe, vai ser bom, vamos fazer ser bom, né? Só que a gente até então nunca tinha tido uma experiência de ser bom juntas. E foi muito lindo, porque assim, ela chegou e desde que o Nael nasceu, ela ficou comigo 20 dias lá. Aí eu pedi para ela ficar mais um pouco, ficou acho que mais uns 10 dias. E a gente não brigou nem um dia. E foi amor, e foi harmonia, foi cura, né? E desde então, a gente, sei lá, a gente se teve uma tretinha, um desentendimento em 3 vezes, nesses 3 anos e 4 meses, foi muito. Então, assim, olha só, é uma possibilidade de curar várias relações nossas. Principalmente a nossa relação com a primeira maternidade, né? Com essa primeira mulher da onde a gente veio, assim. Então, como eu falei, é muita luz e muita sombra, né? Quando você vê proporcionalmente, você coloca uma luz, aquela luz vai fazer uma baita de uma sombra também. Mas
é proporcional ao quanto a gente pode ter de cura, de libertação, né, de processos internos que às vezes você está vivenciando ali e nem sabe. Enfim. Pô, amei, como sempre, porque é sempre um prazer conversar com você. Você tem mais alguma coisa que você queira trazer? Porque a gente já está em 1h15, né? Tem uma certa dificuldade em ficar dentro de 1 hora. Mas você quer trazer ainda alguma coisa antes da gente encerrar? Eu quero só fechar com isso, assim, sabe, Ju? Que se com o fechamento da minha monografia interna com relação à maternidade, né? Com relação a ter descido e ter experienciado, né, o puerpério de uma maneira tão intensa. Aceitação, né? Amor incondicional. Esses dias eu vi um postzinho do Hélio Couto, que ele falando sobre a maternidade, que falava assim, paciência e aceitação, né? Que quer dizer assim, não rejeição às questões. Isso vai nos transformando, sabe? E vai fazendo com que essa criança aqui fora responda de uma maneira mais harmoniosa, porque eu vou me harmonizando aqui dentro. Né, a partir desse autotrabalho de autoconhecimento e de paciência e de aceitação. E não simplesmente aquela coisa, paciência, paciência, sem você estar sabendo o que você está fazendo. Né? Tipo, desse lugar de eu aceito, né? Eu respiro, eu trago muita consciência para quem eu sou, porque quando a gente está alinhada, a criança fica alinhada. Né? Tanto que a Laura fala, né, das doenças, dos sintomas que a criança apresenta até os 3 anos, tem a ver com o nosso inconsciente. Tem a ver com o inconsciente biológico da mãe que está nessa bagunça interna. E aí a criança manifesta. Manifesta uma asma, manifesta alergia, manifesta dor de ouvido, manifesta um monte de coisa. Então, dor de barriga, tudo, né? Então, cara, tá em nós, é uma mega ferramenta de evolução, de transformação para a mulher e para o casal, né? Para a mulher, para essa mãe. E assim, e se esse companheiro estiver junto, ele vai beber dessa fonte também, à medida que essa mulher vai se aprendendo a se trabalhar, aprendendo a se nutrir, aprendendo a se conhecer mais profundamente. A ser mãe de si mesma, né, Ju? A ser mãe de si mesma, né, Ju? Eu entendo que passa por esse lugar, né, da gente aprender a como se autonutrir. Nesse lugar de aprender a se acolher, aprender a se nutrir, aprender a se cuidar, para então, nutrida disso tudo, nutrir o outro, né? Uhum. E como que eu me nutro também, à medida que eu acolho esses sentimentos. Quando eu não acho que eu simplesmente tô louca, tô surtada por causa de uma emoção, a mulher vai aprendendo a se ouvir e vai aprendendo a se acolher. Eu acolho a minha culpa, eu acolho o meu medo, eu acolho a minha raiva, eu ressignifico isso aqui. E aí isso é nutrição, né? A gente parar de olhar tanto para fora, pedindo assim, por favor, amor, fique comigo, né? Quantas vezes eu fiz isso, meu amor, é você, né? Eu quero o meu companheiro aqui, ou então eu quero minha mãe, eu quero tudo. Como eu falei, eu fui buscar toda essa rede aqui, mas na verdade estava tudo aqui dentro. Né? Então, à medida que a gente vai se ouvindo, vai se acolhendo, a gente vai se nutrindo, e daí a gente se fortalece para nutrir a nossa casa, para nutrir o nosso filho. Mas é uma boa de uma descida. Bem boa. Então, assim, quer engravidar? Tá, né? Teve um filho? Repensa, revê. Olha, abre mais, abre o leque, né? Sai do normal. Mas também, assim, eu acho que é um chamado interno de cada um também. Não adianta eu dizer, vai lá, Ju, faça tal coisa, porque essa é a minha experiência, né? É a forma com que eu experienciei. Então, uma outra mulher que de repente está num outro formato, para ela aquilo não vai fazer sentido. Né? Mas se der para estudar, se der para aprofundar, se der para se autoconhecer, ó, se der para se questionar, né? Eu, há um tempo atrás, li um livro do Prembaba, só para a gente fechar, porque senão a gente não fecha nunca. Que ele falava, né, sobre maternidade. Ele tinha uma frase assim, de se pergunte que parte em você quer um filho. E aí, eu acho essa uma frase muito poderosa, né? Porque, às vezes, a nossa parte que quer um filho é a parte que quer companhia,
é a parte que não quer... Enfim, são várias partes, né? É a parte do nosso ego, são outras tantas partes que não é, de fato, um chamado da alma, né? Não é um desejo profundo da alma, mas, Sim. às vezes, é uma questão muito mais social do que, de fato, um desejo, né? Um desejo genuíno do mais ali. profundo, né, do nosso ser. Sim. Lu, queria agradecer sua participação e por você ter aceitado o meu convite. Espero que você tenha tido uma ótima estreia. E tenham muitas outras lives pra gente. Ju, Tá gratidão, amor. Te amo muito. Tô muito feliz. Essa foi a primeira live que eu fiz. E aí eu falei, cara, eu vou com a Ju, porque a Ju já tá no esquema já faz tempo. E, né, que coisa melhor do que você fazer algo a primeira vez, né, de mão dada com alguém que você ama, que é importante. Então, Ju, te agradeço muito, minha amiga. Maravilhoso conversar contigo. Maravilhoso a gente estar juntas aqui. E é isso. Vamos para as próximas, né? Vamos lá. Não há, como diz o Rafa, não há o que temer, somente o que compreender. Então, bora levar isso para nossa vida e enfrentar nossas sombras, que aí fica tudo bem melhor depois. Pelo menos tende, né? Vou dizer que é, meu amor. Gratidão, senhorita, seu irmão. Maravilhosas, parabéns, meninas, lindas, foi show, amei. Gente, muito obrigada por terem participado, por terem ficado, né, durante toda a live. E até breve. Até breve. Beijo para vocês.